Quando não é estimulado no casamento, por exemplo, em aconselhamento, a gente vê muito o homem, está acontecendo muito em aconselhamento, as mulheres reclamando dos homens o seguinte, que ele começa o relacionamento, o ato ali, e no meio do relacionamento ele brocha, Perde a direção. perde a direção. E aí elas começam a desconfiar que, pô, tá me traindo, o que tá acontecendo? Aí começa muita briga, só que às vezes ele não tá traindo efetivamente, mas ele tá na pornografia. Porque quando não tem, que você falou que é interessante, essa memória fotográfica, alguns vão atrás, da forma errada, para tentar se estimular. E exatamente aí que eles caem no problema da pornografia. Não é isso? Olha, você tem pego muito, você pega muito esses casos com Muito, mulheres, muito. com homens, o que você acha? Pastor, nós recebemos em média de 500 a 700 mensagens por dia no Instagram. Isso é o que a gente conseguiu mensurar. Meu Nós Deus. estudamos cerca de 30 dias observando essa média. Então, é uma média. Se faz live, tem um pouquinho mais. Então, nós pegamos muito desabafos assim. Nossa. Porque, entenda, a nossa mente precisa de estímulo. Se eu falar assim, limão com sal, às vezes a boca vai salivar. É. Se eu falar, não pense no elefante rosa, você vai pensar. E o que está faltando na mente da maioria dos cristãos? O erotismo saudável. Erotismo tem a ver com erótico, com amor eros, né? Como tem o amor ágape, o amor filéu, não tem a ver com imoralidade. Só que às vezes esse homem, para dar uma manutenção de ereção, ele precisa desse erótico. Mas o que que ele tem? Não é culpa de ninguém, é falta de informação, ok? Nós estamos... Veja bem, coloque amor nas nossas palavras. Amém. Mas às vezes o que que ele tem? Ele chega em casa, a mulher está vestida na bermuda dele, com cabelo puro óleo, 5 dias sem lavar, começa a gritar com o cachorro, com o menino, ou então ela põe aquele pijama trevástico de vaquinha, de coelhinho, que eu já falei em algum podcast com o pastor Josué, que aquilo é a treva. E o marido, ele viu mulher bonita, arrumada e cheirosa o dia O inteiro dia na rua, no inteiro. trabalho. E o pior, às vezes nem o marido tem a sensibilidade de falar para ela, amor, põe aquela bermudinha colada que eu gosto. Deixa eu ver seu corpo mais marcado em casa. Não, às vezes o marido não tem aquela ousadia de falar, amor, eu gosto de ver você com um decote. Dentro de casa, põe para mim um decote. Isso tem a ver com erótico, com estimular o desejo que se pode sentir por quem você tem uma aliança matrimonial, Muito bom. sabe? E nós precisamos de estímulos saudáveis. Porque o estímulo errado, pastor, nós sabemos, né? Ele está o tempo todo alcançando vários cristãos. É interessante isso. Uma vez eu estava ministrando para casais, eu falei sobre o afeto. Porque a gente fala muito de comunicação, de finanças, de sexo. Só que uma coisa, por exemplo, não vou entrar nesse assunto, mas só um exemplo. Pessoas do mesmo sexo, elas estão casando, né? Juntando, casando, não é por causa do sexo. Elas têm sexo, né? É porque elas querem sentir amadas, querem afeto, né? E assim como pessoas heterossexuais também. Então, a grande questão aqui é o afeto. Só que o afeto ele é construído. O afeto ele não é apenas um estímulo do erótico, digamos assim. O afeto ele vem um pouco mais, ele tem a ver com a alma, Concordo. ele tem a ver com algumas outras questões que não estão sendo mais desenvolvidas no casamento. E o que acontece? Quando esse afeto não é desenvolvido, aí nós temos um bloqueio de comunicação. Preste atenção nisso. Quando o afeto não é construído, existe um bloqueio de comunicação que vai afetar nessa conversa sobre o sexo. Então, o que a Ari está falando é muito interessante sobre conversar, por que você não faz isso, não faz aquilo, por que não fala qual é a melhor posição, ou como gosta mais. Por quê? Porque não tem comunicação. E por que não tem comunicação? Porque falta o afeto, que é um pouco Nossa, antes, forte né? isso. Então, Forte é isso. muito interessante a gente parar para pensar um pouco nisso, porque se perder o afeto, vai perder a comunicação. E o Então, não respeito, tem né, também. o respeito. E aí, quando chegar na hora, vai usar os estímulos de pornografia, não tem jeito. E aí acontece o que está acontecendo hoje, o aumento de homens vendo pornografia e mulheres também. Agora foi muito sábio o que o senhor falou e eu quero reforçar isso, a questão do afeto. Porque foi muito pontual e cirúrgica a sua fala. A Bíblia mesmo diz, né, que o amor de muitos se esfriarão. E é o amor pelo próximo, né? E principalmente se esse próximo é o cônjuge. Porque é bem natural do ser humano, o nosso cérebro ele quer o novo. O carro novo, a casa nova, a viagem. Então, está sempre buscando dopamina. Buscando dopamina. E automaticamente, sem percebermos, a gente vai ficando frio com a pessoa que está muito próxima. É, Se acostuma com a beleza do olhar da esposa, a esposa acostuma com a beleza do olhar do marido. Então, às vezes está dividindo tudo ali, mas não está mais conectado. E entra uma coisa
que a questão do afeto é muito forte, que é praticar o que a gente fala tanto que é dos 5 sentidos, os estímulos, as 5 linguagens do amor, os 5 sentidos. Você falando me veio algo muito forte. Meu marido, ele tem uma mania. E assim, casamento, gente, é desafiador, tá, gente? Eu falo que a gente tem uma coisa que a gente não usa é máscara. De vez em quando eu falo, meu Deus do céu, como assim? Essa mania não. Mas isso eu posso expor porque eu já expus, ele já me autorizou em ministrações. Nós temos um acordo que na cama a gente não fala de problemas nem de empresa. A gente só pode falar de coisas boas sobre nós ou sobre os filhos, sobre a família. Então a gente deixa o celularzinho ali no criado. E a gente não pode pegar e a partir daquelas 10 horas da noite, que é o nosso horário de dormir, isso não é sempre que dá, mas é o nosso horário. E ele gosta de uma coisa que é, ele gosta de colocar a cabeça aqui, ó. E ele fala que tem uma diferença de carinho e carícias. E tem, de fato. Interessante. Só que sem o carinho, a carícia não é efetiva. Muito bom. Então, às vezes eu tô impaciente, eu só quero dormir, eu tô exausta. Mas é que ele quer colocar a cabeça aqui e quer que eu fique fazendo o carinho. Não é a carícia, é o carinho. Interessante. Que é o afeto. Quando você, que é o afeto. E você falando, me veio a cena. E como é importante nós olharmos para esse afeto antes de olhar para essa libido. Tá tendo afeto? Exato. Porque senão às vezes... rompe algo, né? Eu costumo dizer que a pessoa vai se descasando todo dia. Vai se distanciando todo dia, né? E pula uma fase que não tem como pular ela, porque sem ela não tem uma base firme, né?